Audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde, de prestação de contas referente ao segundo quadrimestre do ano de 2023. 10 de outubro do ano de 2023. Boa noite, senhor vereador, boa noite, senhora vereadora, boa noite aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais do YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite ao público presente, que nos dá a honra com a sua presença nesta casa. Neste momento, declaramos abertos os trabalhos para a realização da audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde, de prestação de contas referente ao segundo quadrimestre do ano de 2023, atendendo aos dispositivos da Emenda Constitucional número 29 e ao artigo 12 da Lei Federal número 8689/90 e Lei Complementar 141/2012 da Prefeitura Municipal de Amparo. Agradecemos a presença de todos e damos boas-vindas, em especial ao nosso secretário de Saúde, que está presente nesta audiência pública, que fará as apresentações, a qual, nesse momento, passaremos a palavra para a condução dos trabalhos. Agradecemos ao senhor Gilberto Ferreira Martins Júnior, secretário de Saúde do município de Amparo, que, a partir de agora, conduzirá os trabalhos. Registramos a presença dos senhores vereadores, da vereadora Silvia Forato de Camargo, que está à minha direita, o senhor Antônio César da Silva Mineiro, que está à minha esquerda, e Carlos Benedito Casotti, que hoje preside esta audiência pública. Gostaria também de justificar as ausências por compromissos assumidos anteriormente, os senhores André Gilberto de Oliveira, Alice Veríssimo, Elson Batista da Silva, Farlim Conrado de Jesus, Janaína Pereira de Oliveira, José Osmar Dorigan, Luiz Carlos de Oliveira, Rosa Aparecida Montini Rodrigues e do presidente vereador Edilson José Camilo. Passamos, então, a palavra ao expositor, o senhor Gilberto Ferreira Martins Júnior, secretário de Saúde do município de Amparo, para suas considerações iniciais e apresentações da noite, que irá conduzir a audiência pública designada e os trabalhos desta noite. Seja bem-vindo, senhor secretário, a palavra é toda do senhor. Presidente Casotti, boa noite. Boa noite ao vereador Mineiro, à vereadora Silvinha. Mais uma vez estamos aqui presentes nessa Casa Legislativa para poder fazer aqui a prestação de contas do segundo quadrimestre do exercício de 2023 e que a gente possa fazer uma comparação entre o primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre do exercício corrente. De acordo com a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 12, é de responsabilidade do município investir das suas receitas próprias o mínimo de 15% da arrecadação de impostos em saúde. Pela Emenda Constitucional 29, onde ela traz no seu rol todos os impostos que devem ser considerados para o cômputo dos 15% de destinação dos recursos investidos na Secretaria da Saúde. Aqui nós trazemos as receitas do segundo quadrimestre e podemos comparar as receitas em relação ao primeiro quadrimestre. Vamos falar então do custeio das ações básicas em serviços públicos de saúde. No primeiro quadrimestre, nós tivemos uma receita bruta de R$ 3.554.135.000. No segundo quadrimestre, que compreende os meses de maio, junho, julho e agosto, nós tivemos uma receita de R$ 3.580.539,19. Se a gente fizer uma comparação entre os dois quadrimestres, percebemos que a receita, ela quase que se manteve inalterada. Agora nós vamos para as ações dos serviços de alta especialidade, do MAC.
O primeiro quadrimestre, nós tivemos uma receita de R$ 6.220.781,36. E no segundo quadrimestre, nós tivemos uma receita de R$ 10.214.879,14. Aqui, nós tivemos esse acréscimo da receita de 6.220 para 10.214, basicamente em 3 ações. Nós temos aqui uma ação em maio de R$ 1.819.854,25, que é aquele auxílio que o Ministério da Saúde, através da Portaria 96, liberou para as instituições filantrópicas sem fins lucrativos, que no nosso caso foram contempladas a Beneficência Portuguesa, Santa Casa na Sintra, Fazenda Palmeiras e a PAI. Também tivemos, em agosto desse ano, o repasse do piso da enfermagem, que está aqui de R$ 645 e R$ 185 mil. E também no mês de maio, nós tivemos na atenção especializada um repasse de serviços retroativos de R$ 2.096, ou seja, um acréscimo entre a média de R$ 600 mil. Então, esses acréscimos é que trouxe esse valor aí de 10.214 comparado com 6.220 do primeiro quadrimestre. Na atenção de vigilância, nós tivemos no primeiro quadrimestre 357.882,66 e no segundo quadrimestre nós tivemos 362.272,49. Aqui também nós percebemos manteve aqui a ordem de grandeza dos recebimentos entre o primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre. Na assistência farmacêutica, no primeiro quadrimestre, nós tivemos de receita 110.699 e no segundo quadrimestre 118.672,37. Aqui também, como os repasses eles são praticamente quase que fixos, nós não tivemos um aumento significativo na receita nesse item. Totalizando então o primeiro quadrimestre, nós tivemos entre atenção básica, atenção especializada, vigilância sanitária e assistência farmacêutica, nós tivemos um total do primeiro quadrimestre de R$ 10.243.498,02. E no segundo quadrimestre nós tivemos R$ 14.276.363,19. Aqui é um gráfico resumido, onde traz aí as ações entre atenção básica, média e alta complexidade, vigilância sanitária e assistência farmacêutica. Os recursos repassados do primeiro e do segundo quadrimestre, onde totaliza os 10.243.498,02 do primeiro e 14.276.363,19 do segundo quadrimestre. A aplicação do recurso em relação às receitas oriundas do município. No primeiro quadrimestre, aqui eu gostaria de chamar uma atenção. No primeiro quadrimestre, nós tivemos de receitas municipais o valor de R$ 107.633.059,04. No segundo quadrimestre, nós tivemos uma receita de R$ 92.550.781,45, ou seja, nós tivemos uma perda de receita própria de praticamente 16 milhões do primeiro para o segundo quadrimestre. Pela emenda constitucional 29, o município deveria de aplicar no mínimo 15% do valor da receita. No primeiro quadrimestre, deveria de aplicar dos 107 milhões arrecadados, 16.150.958,86 e foi aplicado na saúde no primeiro quadrimestre 24.454.654,56, um percentual de 22,73%.
No segundo quadrimestre, presidente, nós tivemos uma queda de receita, uma diminuição de receita de quase 16 milhões, recebemos 92.550.781 reais e 45 centavos. Pela emenda constitucional 29, deveríamos de aplicar na saúde, no mínimo, R$ 13.882.617,22. E foi aplicado na saúde, nesse segundo quadrimestre, R$ 26.657.561,18, ou seja, 28,80% dessa receita. Apesar da receita ter diminuído 16 milhões, a saúde teve um incremento, uma despesa, de aplicação de recurso próprio de 24.400 para 26.600 milhões, comparando o primeiro com o segundo quadrimestre. Agora nós vamos falar das despesas entre municipal e federal. No primeiro, aqui ela não traz a paralelo do primeiro quadrimestre, ela só traz o segundo quadrimestre, Nós temos aqui folha de pagamento e benefícios ao servidor público. Nós tivemos aqui R$ 18.697.999,17, compreendendo os meses de janeiro, junho, julho e agosto, sucessivamente maio, R$ 4.403.405,36, junho, R$ 5.955.013,16, julho, R$ 4.145.198,64 e agosto, R$ 4.194.382,01. Materiais de consumo, entre medicamentos, alimentações especial, material odontológico, material de laboratório, material de enfermagem e outros materiais de consumo. Em maio nós tivemos R$ 1.346.368,79. Em junho nós tivemos R$ 1.959.740,90. Em julho, R$ 644.125,83. Em agosto, R$ 969.337,15, totalizando R$ 4.919.572,67. Serviços de terceiro, entre aluguel, manutenção de equipamentos, gestão de veículos, serviço de pessoa física e demais serviços com terceiro. Em maio nós tivemos R$ 1.227.714,79. Em junho, R$ 1.017.508,64. Em julho, R$ 984.287,02. Em agosto, R$ 1.058.359,69, totalizando o segundo quadrimestre, nesse terceiro grupo de despesas, R$ 4.287.870,14. No quarto item, que é serviços ambulatoriais e hospitalares, Santa Casa na Sintra, Beneficência Portuguesa, Sanatório Ismael e APAI. Em maio, nós tivemos R$ 5.523.311,95. Em junho, R$ 3.874.682,34. Em julho, R$ 3.942.361,51. Em agosto, R$ 3.884.109,30, totalizando R$ 17.224.465,10. Investimento entre obras, instalações e material permanente. Em maio, nós tivemos R$ 93.004,98. Em junho, R$ 3.200. Julho e agosto, nós não tivemos despesa com obras, instalações e material permanente, totalizando no segundo quadrimestre R$ 96.204,98. O total das nossas despesas em maio foram R$ 12.593.805,87. Em junho, R$
12.810.145.04. Em julho, 9.715.973.00. Em agosto, 10.106.188.15. Totalizando no segundo quadrimestre as despesas municipais mais federais, R$ 45.226.112,06. Aqui é um resumo entre o primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre do total de despesas. Despesa com pessoal. No primeiro quadrimestre, nós tivemos R$ 16.938.686,38. No segundo quadrimestre, R$ 18.697.999,17. Materiais de consumo. No primeiro quadrimestre, foram gastos R$ 2.983.486,64. No segundo quadrimestre, nós gastamos R$ 4.919.572,67. Serviços de terceiro. No primeiro quadrimestre, nós gastamos R$ 3.121.386,02. No segundo quadrimestre, R$ 4.287.870,14. Serviços de terceiros, ambulatórios e hospitalares. No primeiro quadrimestre, nós gastamos R$ 14.412.088,85. E no segundo quadrimestre, R$ 17.224.465,10. E investimento no primeiro quadrimestre, R$ 203.407,36. E no segundo quadrimestre, R$ 96.204,98. No primeiro quadrimestre, total das despesas, R$ 37.659.055,25. E no segundo quadrimestre, R$ 45.226.112,06. Aqui, presidente, vereadores, eu gostaria de fazer um comentário. Se a gente fizer uma analogia e buscar aqui, deixa eu ver aqui, eu tive de receita entre o Estado e a União de 14 milhões, tá? E tive também de investimento de receita do município 26, ou seja, 26 com 14 dá 40. Então eu tive 40 milhões de receita. E despesa? 45. Como é que eu posso ter 45 milhões de despesa se eu tenho 40 milhões de receita? Se eu pegar o primeiro quadrimestre e olhar, no primeiro quadrimestre, quanto que eu tive de receita? 10.243.498,02 entre as receitas estaduais e federais. E a municipal, 24.474.654,56. Se eu pegar 10 com 24, 34 milhões. Quanto eu tive de despesa? 37. Ou seja, todo o superávit que a saúde teve nos anos anteriores, que chegam ao valor de 8 milhões e 400, já foram consumidos. Eu tive um gasto no segundo quadrimestre de 5 milhões a mais do que eu tive de receita. E no primeiro quadrimestre, eu tive um gasto de 3 milhões a mais do que eu tive de receita. Se a gente não conseguir fazer esse contingenciamento e trazer as despesas para dentro da atual receita, eu não vou conseguir fechar o ano no positivo. Porque se a gente fizer uma analogia entre o primeiro quadrimestre e o segundo, a gente percebe que houve um aumento de despesa na ordem de 8 milhões. De 37 milhões do primeiro quadrimestre, eu fui para 45 no segundo quadrimestre. E as minhas receitas
caíram. Mesmo as receitas caindo, ainda o município investiu na saúde praticamente o dobro que a Constituição determina, que seja de 15% para 28%, 29%. Esse é o maior desafio nosso agora no atual momento, da gente encontrar uma solução para que a gente possa realmente buscar o equilíbrio entre as receitas e as despesas nesse último quadrimestre. Aqui seria a atenção primária, né? Nós temos 12 unidades, 25 equipes de saúde da família, 17 equipes de saúde bucal. Nós temos 23.567 famílias e 67.575. E daqui para frente, presidente, vereadora, vereador Mineiro, eu gostaria que a gente se atentasse, as informações ainda não são 100% fiéis, a gente está tentando trabalhar o máximo possível, checar, a gente está agora, né, nós migramos para o sistema eSUS a partir de 1º de junho em todas as unidades, fizemos um teste piloto, né, a partir de 1º de fevereiro, e a partir de 1º de junho todas as unidades básicas de saúde já estão migradas para o sistema eSUS. Nós vamos perceber o quanto nós aumentamos a nossa produção. Por isso que justifica o aumento dos gastos. Praticamente nós dobramos os atendimentos nas unidades básicas de saúde, né? Praticamente a gente aumentou em todos os serviços que nós fizemos, a gente vai ver um aumento da quantidade de serviço. A gente conseguiu, nesse segundo quadrimestre, melhorar o ranking da saúde de Amparo, né? Porque agora a gente conseguiu melhorar os indicadores, apesar da gente ter entrado no meio do segundo quadrimestre, a gente já conseguiu ter uma significativa melhora nos nossos indicadores. Pretendemos agora, até o final do ano, nesse último quadrimestre aí, conseguir melhorar ainda mais aí os nossos indicadores com a utilização do sistema eSUS em todas as unidades básicas de saúde, que também a gente já migrou para a especialidade, como os CAPs, Catavento, e o ambulatório de especialidade e também a Casa da Mulher. Aqui seria a área rural, onde nós temos 4 unidades, 4 equipes de saúde da família, 3 equipes de saúde bucal, 1.867 famílias cadastradas, 5.344 pessoas cadastradas. Aqui seria o EMAD, que é um serviço que nós conseguimos habilitar ele agora. Nós temos aqui 3 técnicos, um nutricionista, 2 fisioterapeutas, um enfermeiro, um médico clínico. Nós, no primeiro quadrimestre, nós fizemos 1.714 atendimentos e no segundo quadrimestre nós fizemos 2.145 atendimentos. Na área urbana, atenção primária, nós temos aqui, no primeiro quadrimestre, atendimento individual, 30.526. No segundo quadrimestre, 45.247. Atendimento odontológico, primeiro quadrimestre, 5.829. No segundo quadrimestre, 6.875. Atividades coletivas, no primeiro quadrimestre, 79. No segundo, 439. Procedimentos, no primeiro quadrimestre, 54.679 procedimentos. No segundo quadrimestre, 107.944. Vacinas, 4.145 no primeiro quadrimestre para 4.599 no segundo quadrimestre. Visitas domiciliares, 14.137 no primeiro quadrimestre para 13.097 no segundo quadrimestre. Total de procedimentos realizados na área urbana, na atenção primária, 109.395 e no segundo quadrimestre, 178.201. E aqui, presidente, eu gostaria de fazer também um outro comentário dos atendimentos espontâneos e os atendimentos agendados. Se a gente olhar no gráfico, nós vamos perceber que desse total de atendimentos, 40% são atendimentos espontâneos e 59% são atendimentos agendados.
O ideal é que cada vez mais as unidades básicas de saúde, dentro do programa de estratégia da família, ela fortaleça os atendimentos agendados, preventivos, e não os atendimentos espontâneos, atendimento de queixa-conduta. Então, nós estamos começando a fazer esse trabalho de fortalecimento cada vez mais do papel das unidades básicas de saúde, que é fortalecer o preventivo. Na zona rural, nós tivemos, no primeiro quadrimestre, o atendimento individual 3.152, para o segundo, 5.042. Atendimento odontológico, no primeiro quadrimestre, 667, para o segundo, 655. Atividades coletivas, de 17 do primeiro quadrimestre para 64 para o segundo quadrimestre. Procedimentos, de 6.158 no primeiro quadrimestre para 11.368 no segundo quadrimestre. Vacina, de 270 vacinas aplicadas no primeiro quadrimestre para 907 vacinas no segundo quadrimestre. Visitas domiciliar, de 463 visitas no primeiro quadrimestre para 1.081 visitas no segundo quadrimestre. O total de ações na zona rural do primeiro quadrimestre, 10.727 ações, para no segundo quadrimestre 19.117 ações. Ô, senhor secretário, só uma dúvida. Procedimentos, o que significa procedimentos? Todo procedimento que é feito dentro da unidade, o atendimento da técnica de enfermagem, atendimento de enfermagem, atendimento do médico. A quantidade foi muito grande. Aumentou por demais, né? Isso daí puxou o resultado também. Se o senhor colocar de 10.700 para 19, 90% a mais de procedimentos. É muita coisa, né? Por isso, presidente, que você olhar lá os gastos com medicamento, a gente aumentou muito os gastos com insumos e medicamentos. Porque se a gente olhar aqui nesse gráfico, a zona rural... Se o senhor voltar um gráfico antes, eu também notei, se o senhor voltar um quadro antes, olha, de 109 para 178, o senhor coloca aí 70% a mais. Na zona rural teve um índice maior ainda, né? Isso aí chama a atenção. Isso quer dizer que o trabalho que está sendo efetuado pelas unidades de saúde estão atendendo muito mais a população no segundo quadrimestre do que no primeiro. Eu até acho, presidente, se o senhor me permitir, que na verdade o aumento nem deve ter sido todo esse. O problema maior está no primeiro quadrimestre, que a gente não estava 100% informatizado, né? A gente conseguiu aqui enviar para as unidades básicas de saúde 117 computadores que foram doados da educação. Tudo bem que os computadores já tinham mais de 10, 15 anos de uso, mas com a vinda dos computadores, são 117 computadores que não tinha nas unidades básicas. Mas a migração do sistema para o eSUS conseguiu aqui demonstrar, e eu acredito que a nossa produção é até maior do que essa, porque a gente está cada vez mais investindo em tecnologia e investimento em informação para que a gente possa realmente chegar a 100% de tudo aquilo que a gente realmente faça. Mas a gente nota o quanto nós evoluímos e o quanto nós produzimos. E aí o que eu gostaria de chamar a atenção é exatamente isso no gráfico. Isso é um reflexo positivo na área de saúde da cidade, porque o senhor mostrando mais trabalho, provavelmente o senhor receba mais dinheiro. Também isso repercute de alguma forma ou não? Na atenção primária, sim. Por quê? Nós estávamos no ano passado com um problema de perda de repasse. Porque a gente produzia muito, mas eu não conseguia fazer a informação chegar no Ministério da Saúde. Porque o sistema que a gente tinha aqui, ele tinha problema com o interfaceamento com o eSUS e eu não conseguia levar para dentro do sistema eSUS tudo aquilo que eu produzia. Uma média de 63% a 67% de tudo aquilo que a Amparo produzia era glosado pelo Ministério da Saúde por erro de sistema. Então eu acabava tendo perda no repasse e não conseguia receber o teto que o Ministério da Saúde preconiza para a atenção básica dentro dos 7 indicadores. Nós já melhoramos muito isso. Se a gente pegar o ranking, a gente vai ver que, na verdade, a gente saiu da zona vermelha
né? E nós já estamos na zona amarela e agora a nossa meta no terceiro quadrimestre é chegar na zona verde da faixa dos indicadores que o Ministério preconiza, que são os 7 indicadores. Então, a nossa intenção é não ter mais perda de repasse e receber 100% daquilo que o Ministério da Saúde preconiza para a atenção básica. E na especialidade, que não tem teto, né, que é produção, a gente quer melhorar a nossa produção para que a gente possa cada vez receber mais recursos da média e alta complexidade. Tanto que nós estamos agora nos próximos meses, vamos informatizar também o postão, porque nós precisamos acabar com essa transição do prontuário físico das unidades básicas do postão, que não dá mais para a gente viver nos dias de hoje nessa situação. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso porque o prédio não ajuda, né? Tem problemas estruturais, problemas elétricos, problemas, né, de infraestrutura. Nesse tempo de chuva, chove mais dentro do que fora, mas a gente está conseguindo aí, dentro de toda essa dificuldade orçamentária, fazendo todo o esforço possível. A educação já liberou 25 computadores desses de 15 anos, que estão já lá no próprio postão, e é onde nós vamos aí tentar informatizar os 12 consultórios que nós temos lá, para evitar esse translado aí dos prontuários físicos entre as unidades e o posto. Posso atentar para mais um detalhe? Se o senhor puder voltar na tela anterior, o que está chamando a atenção também é a porcentagem nas faltas agendadas, né, secretário? As faltas agendadas, pelo que a gente entende, são as pessoas marcam um atendimento nas unidades e acabam não comparecendo. Aqui na urbana dá 28,93, na zona rural dá 30 e puxa lá para frente. Nós vamos ver, você tocou num ponto. Eu acho que isso daí seria bom o senhor falar e já aproveitar que está sendo... Muita gente deve estar acompanhando via internet, pedir para que as pessoas que quando agendem, compareçam, porque a partir do momento que elas agendam e não comparecem, está tirando vaga de outras pessoas que necessitam de atendimento nas unidades. Você tocou num ponto muito importante, presidente. Nós temos 16 unidades de saúde. Qual é a unidade de saúde que tem o maior índice de absenteísmo? 3 pontos. Qual? 60%. Então nós vamos ver o que acontece. Só não foi indireta para mim, não, né? Não foi não, porque é a maior. Não foi direta, mas eu vou passar, o senhor vai ver. Não precisamos ver. Foi coincidência só, não foi isso não. Mas é porque chama atenção. Sim. Né? Sim. É um percentual muito significativo. E o que acontece, presidente? Na verdade, essas pessoas que faltam no agendamento, aonde elas vão? No espontâneo. Então ela migra. Não é porque teve 28% de faltosos que eu vou aumentar a produção se eles vierem. Na verdade, eles vieram, boa parte deles vieram, só que vieram onde? No atendimento espontâneo. Se a gente olhar dentro do gráfico, o atendimento espontâneo ele está aumentando mês a mês. Esse é um problema. Porque está indo na contramão do programa de estratégia da família. Que o programa de estratégia da família é investir em prevenção, é investir em agendamento, é fazer com que eu tenha os médicos mais voltados e dedicados para acompanhar a população do seu território. Mas se começa a aumentar muito o espontâneo, e é uma coisa que eu não controlo, quanto mais espontâneo aumenta, menos eu vou para o agendamento. Quanto menos agendamento eu faço, menos prevenção eu faço. Então eu preciso inverter essa lógica, né? A gente precisa fazer um trabalho agora com esses números, verificar realmente o que está acontecendo para que a gente possa fortalecer e aumentar cada vez mais os agendados, diminuindo os espontâneos. Essa é a ideia, né? E como é que a gente faz isso? Fortalecendo as nossas portas dos hospitais, cada vez mais os hospitais ficando autorresolutivo, tendo um atendimento de excelência, para que a população possa ir para o hospital trabalhar queixa-conduta. A unidade básica de saúde, a sua finalidade não é trabalhar queixa-conduta, é pegar assim o caso de urgência, se tiver algum caso de urgência, eu atendo, estabilizo, chamo o 192 e encaminho para o hospital. Se não for atendimento de urgência, se for atendimento de dor ou algum atendimento agudo, ele deve ir procurar os hospitais. Esse tipo de tratamento ele não é feito nas unidades básicas de saúde, e sim nos hospitais. Então a gente precisa fortalecer as nossas portas,
para que a população queira ir para os hospitais, trabalhar esse espontâneo cada vez mais, fortalecendo o agendamento, porque a pessoa que vai no espontâneo, se ela tiver um espontâneo hoje, ela for e tiver um agendado amanhã, ela não vai amanhã, ela não volta lá, aí ela falta. Ela faltando o agendado, ela me prejudica dentro do programa Previne Brasil, porque eu tenho uma meta a ser cumprida. E a minha meta para o Ministério da Saúde não é atendimento espontâneo, é atendimento agendado. Aqui, por exemplo, a zona rural, se você vê que nós temos um equilíbrio. A zona rural, eu concordo, sim, até pela sua localidade, ela deve ter uma característica de unidade básica de saúde avançada, uma característica híbrida entre agendado e espontâneo, justamente pela sua localidade e a dificuldade da população se dirigir até os hospitais. Então, na zona rural, a gente busca esse equilíbrio entre o atendimento espontâneo e o atendimento agendado. Aqui é um gráfico, né, entre o atendimento espontâneo e o atendimento agendado. Outro aqui, deixa eu pegar aqui, quer ver? Aqui são as faltas do segundo quadrimestre, né? Aqui a gente vai passar agora, vou passar rapidamente para não tomar o tempo dos senhores, por unidade. Esse aqui é o América. Então, o América, por exemplo, eu tenho 18% de faltosos. Arcadas, 29,80%. Obrigado. Oeste Brasil, 28,87% dos faltosos. Camanducaia, 35,60% dos faltosos. Centro, 21,11% de faltosos. Morelinha, 22,09% de faltosos. Pinheirinho, 30,34% dos faltosos. Santa Maria, 23,32% de faltosos. São Dimas, 25,70% de faltosos. Silvestre, 30,89% de faltosos. Três Pontes, 60,01% de faltosos. Por isso que eu citei Três Pontes, foi coincidência, presidente, peço até desculpa aqui, não foi nenhuma indireta, mas porque chama atenção. Né? É a única unidade básica de saúde que teve um percentual significativo de faltosos que a gente tem que estudar. O que aconteceu nessa unidade? Né? Normalmente a média é de 25% a 30%. Então aqui nós tivemos praticamente o dobro. E se a gente olhar entre os agendados e o espontâneo, a gente tem um equilíbrio. 51% de agendados e 48% de espontâneo. Então, esse 60% que estava agendado e faltou, provavelmente ele veio no espontâneo. Só que 60% de faltosos, ele acaba me comprometendo nas minhas metas. E aí eu começo a ter perda de repasse. Então a gente precisa detalhar esse número, a gente precisa entender quem são esses pacientes, por que aconteceu, para que a gente possa diminuir esse percentual e aumentar cada vez mais o percentual de agendados em relação aos espontâneos. Vale Verde, 26,20% de faltosos. Boa Vereda, 33,65% de faltosos. MARP, 37,17% de faltosos. Pedrosos, 24,01% de faltosos. E aqui no Pedroso, você vê que eu tenho um percentual muito maior, né? Maior de atendimento espontâneo do que dos agendados. Eu tive mais pessoas vindo no espontâneo, que foi 52,1%. Acho que é a única unidade que há essa inversão, de mais pessoas espontâneas ainda do que as agendadas, em relação aos 47,99% dos pacientes agendados. Rosas, 27,69% de faltosos. Aqui, atenção especializada, onde tem um ambulatório de especialidade, o CAPS-AD, o CAPS-2, o Centro de Serviço da Mulher, o Centro de Especialidade Odontológico, o Laboratório Municipal, o Núcleo Catavento, Serviços de Transporte Pré-Hospitalar 192, Serviço de Transporte Sanitário e a Unidade Municipal de Reabilitação. Aqui, presidente, queria só fazer uma ressalva, né? Na Unidade Municipal de Reabilitação, nós mudamos o endereço, né? Nós não estamos mais atendendo naquele endereço antigo, daquele prédio onde era a clínica da Unimed. Nós estamos atendendo no prédio onde fica o antigo centro holístico, tá? Então, quero deixar registrado aí que nós já estamos atendendo nessa nova edificação. Atenção especializada.
nós tivemos aqui no primeiro quadrimestre, entre os atendimentos de todos os profissionais, assistência social, enfermeiro, fisioterapeuta, médico cardiologista, médico cirurgião, clínico, dermatologista, radiologista, o endócrino, gineco, o hemato, infecto, o legista, neuro, oftalmologista, ortopedista, otorrino, pediátrico, pneumo, psiquiatra, terapeuta, urologista, nutricionista, psicólogo e técnico de enfermagem. Entre essas especialidades, no primeiro quadrimestre, nós tivemos um total de procedimentos de 11.734. Para o segundo quadrimestre, nós fomos para 18.237. Praticamente um aumento aí de quase 78%. Atenção especializada no CAPS-AD. No primeiro quadrimestre, entre assistência social, enfermeiro, médico psiquiátrico, psicólogo, técnico de enfermagem e terapeuta, nós tivemos em atendimentos e procedimentos, no primeiro quadrimestre, 5.018, para o segundo quadrimestre, 5.386. O CAPS, entre assistência social, enfermeiro, médico psiquiátrico, psicólogo clínico, técnico de enfermagem e terapeuta ocupacional. No primeiro quadrimestre, nós tivemos total de atendimentos e procedimentos 5.469 para 7.025 no segundo quadrimestre. Centro de Saúde da Mulher. Aqui nós temos um híbrido, né, que a saúde da mulher, nós inauguramos ela no dia 30 de maio. Aqui está os meses de junho, julho e agosto. E aqui nós tivemos aqui que seria a gineco, que só tem maio e um pouquinho de junho. Então, no primeiro quadrimestre, 721, mas tem que 280 aqui, vai dar 286, mais 1.200 vai dar 1.496. Então, nós tivemos um grande avanço na parte do Centro de Especialidade da Mulher, com a quantidade de atendimento, com 3 médicos, ginecologista e obstetra nessa unidade. Centro Especializado de Odontologia. No primeiro quadrimestre, nós tivemos um total de 3.252 atendimentos e procedimentos. Para o segundo quadrimestre, 4.500 atendimentos. Laboratório Municipal. No primeiro quadrimestre, 122.130 exames. Para no segundo quadrimestre, 116.054. Aqui também eu gostaria de fazer uma ressalva, presidente do conselho que está aqui presente, mineiro. Nós aumentamos muito a quantidade de exames laboratoriais, né? Nós estamos aí uma média, a média normalmente é de 20 a 23 mil, nós estamos com uma média de 30 mil. Então, praticamente a cada 2 meses e meio, toda a população de Amparo faz um exame laboratorial. Isso só na rede básica e na especialidade, no nosso laboratório municipal. Se eu pegar mais na Santa Casa faz uma média de 15 mil exames. Se eu pegar 15 mil exames, tudo bem que lá não é só munícipes de Amparo, né? Mas é um total de 15 mil, 70% é de Amparo. Se eu pegar total de exames na Santa Casa mais o municipal, eu estou ultrapassando a mais ou menos 35 mil exames todo mês. E isso aumenta muito o consumo. Então, o que nós fizemos lá? Nós começamos a instituir um protocolo de exames laboratoriais. Agora, com o novo sistema, nós vamos unificar os exames. Vamos fazer um interfaceamento com os hospitais. Porque, às vezes, o paciente é o mesmo e, às vezes, o exame também é o mesmo, né? Um hemograma, por exemplo, se não tiver uma complicação no paciente, ele não está sendo monitorado pelo profissional, ele tem validade de 12 meses, né? Se eu não estiver fazendo acompanhamento, eu não preciso fazer um hemograma antes do período de 12 meses. Então, nós começamos agora a fazer um trabalho junto com a equipe para que a gente pudesse realmente instituir protocolos
para que a gente possa fazer a otimização de recursos, né? E aonde o paciente possa ser bem atendido, tendo a sua necessidade atendida, mas como o paciente sai da unidade e vai para o hospital, sai do hospital e vai para a unidade, às vezes o exame está sendo feito ou numa unidade ou na outra o mesmo exame. Então nós vamos integrar isso, né, agora com a nova plataforma que o sistema está começando, para que a gente possa investir no prontuário eletrônico. Não tem recurso desnecessário. A ideia, Mineira, é que futuramente, não a curto prazo, mas se Deus permitir e a gente conseguir avançar, no ano que vem a gente gostaria de estar com o prontuário eletrônico unificado no município de Amparo. Então, se o paciente passar na BPA, eu vou conseguir saber o que aconteceu com ele na BPA. Se ele passar no postão, eu vou conseguir saber o que aconteceu com ele no postão. Se ele passar em qualquer unidade básica de saúde, eu vou conseguir saber o que aconteceu com ele. Hoje eu já consigo nas unidades, porque elas já estão todas no ESUS. Mas eu não consegui fazer ainda o interfaceamento com os hospitais de média e alta complexidade, que é a Santa Casa e a BPA. A ideia é unificar. Por onde o paciente passar aqui em Amparo, eu vou conseguir ter informações desse paciente unificado num prontuário único. Sem dúvida, custo, agilidade, né? A gente vai conseguir avançar e prestar uma saúde de melhor qualidade, mais resolutiva para o paciente. Outro grande investimento que nós estamos fazendo é no programa Mais Médicos. Né? Já começou 6 médicos, 1 médico pelo programa antigo, que era sem coparticipação, e 5 médicos pelo programa novo, que com coparticipação. Agora nós estamos para ser autorizados mais 6, e eu estou pedindo mais 6 ainda do programa para totalizar 18 médicos dentro desse programa. A ideia é fidelizar o profissional médico, porque o programa tem uma duração, uma vigência de 4 anos, onde eu tenho condições de ter o mesmo profissional por um maior tempo, para que a gente possa realmente investir em prevenção e ele conhecer a sua população com que ele cuida. Catavento. O catavento, ele no primeiro quadrimestre, entre enfermeiro, fono, psicólogo, técnico de enfermagem e terapeuta, ele realizou 477 procedimentos e no segundo quadrimestre, 1.081 procedimentos. Serviço de transporte pré... Como que está o catavento agora? Tinha saído 2 pessoas. Não era o catavento? Aqueles que tinham saído, se eu não me engano, era do TEA. Era isso, né, secretário? Não era. Não, A gente foi lá. Não. Em relação ao catavento, né? O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos tentando fortalecer esse serviço e nós estamos tentando tirar o autismo desse prédio, né? O prédio do catavento, a ideia é transformar ele num CAPS IJ, né? Apesar que ele foi criado lá em 2017, até hoje, esse serviço ainda não foi credenciado junto ao Ministério da Saúde. Ou seja, Amparo não recebe 1 centavo do Ministério de repasse para esse serviço. Qual que é a nossa intenção? Não é misturar os serviços que são realizados dentro desse equipamento. Então, a ideia é tirar desse equipamento o autismo, né, levando esse serviço para uma outra edificação e transformar o catavento num CAPS IJ. E aí eu vou credenciar esse serviço para que eu possa receber recurso do Ministério e qualificar o serviço, né? Não tendo 2 tipos de atendimentos diferenciados dentro do mesmo equipamento de serviço. Essa é a intenção que nós estamos trabalhando. Se der certo, nós estamos aguardando aí uma emenda da deputada Valéria Bolsonaro, né, que ela se comprometeu de estar mandando para nós aí 1 milhão específico para o autismo, e com esses recursos chegando, nós vamos tentar já fazer esse serviço aí fora desse equipamento. 192, serviço de transporte pré-hospitalar. Nós tivemos aqui total de atendimentos no primeiro quadrimestre, 1.376 atendimentos. Para o segundo quadrimestre, 5.426 atendimentos. Então, aumentou muito a quantidade de atendimento. Se a gente pegar, por exemplo, transporte de maca, no primeiro quadrimestre nós tivemos 507 atendimentos, no segundo quadrimestre 2.239, normal 869 para 3.000
187. E aqui eu quero fazer um agradecimento para todos os profissionais, tanto do transporte do 192, como também do transporte sanitário. Praticamente, nós temos aqui, dos 5.426 atendimentos, nós não tivemos nenhuma reclamação do transporte 192. Então, o transporte 192 realmente chegou numa excelência, com veículos novos, a equipe toda qualificada, uma equipe que fez um curso de APH em dezembro e janeiro. Em março, todos foram para Bragança fazer o curso do SAMU. Então, realmente, a gente conseguiu melhorar muito esse serviço do 192. Eu quero aqui agradecer a toda a equipe do 192, que realmente eles têm prestado um serviço de excelência. E também gostaria de agradecer o transporte sanitário. O ano passado, presidente, nós fizemos 33 mil remoções no transporte sanitário no ano. É quase 2.500, 2.700 por mês. Então, realmente, o pessoal do transporte sanitário também tem transportado os nossos pacientes aí internamente dentro do município de Amparo, como também para outros municípios aí, e graças a Deus, nós não tivemos nenhuma intercorrência. Lógico, o carro quebra, precisamos investir em manutenção, temos uma frota dos 67 carros que a saúde tem, 34 carros estão com mais de 10 anos de uso, precisamos realmente reformar a nossa frota, mas graças a Deus a gente não teve nenhuma intercorrência, nenhum acidente, né, tanto no 92 como também no transporte sanitário. Ô, secretário, só queria deixar um adendo aqui também, agradecer também a turma lá dos transportes, porque assim, são trabalhadores pra caramba, eu tô lá direto, conversando com eles. A única coisa que eu queria te passar, essa madrugada mesmo, uma pessoa acho que foi para São Paulo, e 3 horas da manhã a ambulância foi buscar essa pessoa, e ela teve que sair da casa dela para ficar numa porta de bar esperando. Então, ela não pode buscar na casa da pessoa, porque sempre vai, sempre foi. É um negócio meio perigoso, né? Nós fizemos um mapeamento, Mineiro, eu não lembro o número exato, mas nós criamos alguns pontos estratégicos para poder fazer a busca. Porque se a gente expandir para ir buscar na casa do paciente, a gente não consegue fazer o itinerário. Porque às vezes o paciente tem que estar em São Paulo 7 horas para uma consulta, e ele tem que sair daqui 4 horas da manhã. Para ele sair daqui 4 horas da manhã, até a gente pegar todos os pacientes, que hora que eu tenho que começar a pegar esse paciente? Não, eu entendo. Só que assim, é um negócio meio perigoso. A pessoa estava sozinha, na porta de um bar sentada esperando. Isso 4 horas da manhã, entendeu? A pessoa estava lá 1 hora já esperando. Esse é um problema. Como é que a gente resolve isso? É fazer o transporte sanitário ir até a casa do paciente pegar? Não. Essa não é a solução. Se a gente começar a fazer isso, a gente não vai ter perna daqui a 1 ano para continuar a dar atendimento dessa forma. Qual que é a ideia? É trazer o serviço para Amparo. A gente precisa fortalecer e pegar esses serviços que são feitos fora, trazer para o nosso AME, trazer para os nossos hospitais, porque aí sim eu vou conseguir dar mais resolutividade para os pacientes, mais comodidade para os pacientes. Vou te dar um outro dado. Aquele paciente que nós fomos buscar no Paraná, o paciente estava desenganado, paciente que estava condenado a ser um paciente tetraplégico, nós demoramos 17 horas para buscar o paciente. E fomos buscar. Graças ao pessoal do 192. Não, eu entendo. Né? Então o prefeito autorizou, fomos lá, buscamos o paciente nosso, que é aqui de Amparo. Né? Hoje o paciente está andando, o paciente estava desenganado. Né? Graças à equipe do EMAD também, que eu quero aqui agradecer o trabalho de excelência que esse grupo faz. A gente conseguiu hoje dar uma dignidade para esse paciente. Ele elogiou o trabalho que é feito aqui em comparação no Paraná, que o Paraná tem uma das melhores saúdes do Brasil. E ele falou que aqui está anos-luz na frente do Paraná, a nível de saúde e de atenção básica. Então a ideia é exatamente essa. Só que infelizmente às vezes a gente não consegue fazer esse atendimento, né? De ir buscar. Então nós estabelecemos, se eu não me engano, Mineiro, acho que são 30 pontos. Foram criados uma rota de 30 pontos,
onde o paciente se dirige a um desses 30 pontos, o carro passa para poder pegar. Em alguns casos, a gente leva e busca na casa do paciente. Às vezes o paciente não consegue se locomover, né? Às vezes o paciente não consegue andar, às vezes o paciente tem grandes dificuldades. Nós fazemos isso. O que a gente não consegue é garantir 100% desse atendimento. E cada vez mais, a gente está saindo cada vez mais cedo, né? Nós temos um grande problema hoje em Amparo, que é a parte oncológica. A parte de oncologia está vindo muito forte. Todo dia eu tenho demanda oncológica chegando na secretaria. O Estado não está dando mais conta. Hoje eu recebi uma carta da Santa Casa de Itatiba. Vai fechar serviço de oncologia no dia 30 de outubro. E aonde eu vou levar os pacientes que são tratados lá? Eu tenho uma paciente que é tratada em Rio Preto, Dona Inês. A gente tem que sair daqui 3 horas da manhã, porque a consulta dela lá é às 7. Para ela sair 3 horas, que hora que o motorista tem que acordar para pegar o carro, para buscar a paciente, para levar até Rio Preto? Então a gente precisa, na verdade, buscar uma solução junto com o Estado para fortalecer a saúde da região, trazendo esses serviços para mais próximo da região, para que a gente realmente evite esse translado. Estive conversando com a doutora Fábia, do Senan, para que a gente possa aumentar a quantidade de cadeiras da hemodiálise, porque a gente tem pacientes que ficam na nossa UTI para fazer hemodiálise. Precisa estar na UTI para fazer hemodiálise? Não precisa. Hemodiálise é um tratamento ambulatorial, mas eu não tenho vaga. E aí, para ela tratar do paciente, ele precisa, se for no hospital, ele tem que estar numa UTI. Tem um paciente de Sumaré, tem um paciente que a gente leva em Bragança. Isso, ele pressiona o sistema, né? Eu preciso ter carro, preciso ter motorista, começo a andar mais. Eu sou pressionado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, porque eu tenho uma quantidade de recursos humanos limitada e a minha demanda só aumenta. Se a minha demanda aumenta, eu tenho que aumentar a minha jornada de trabalho, porque a minha equipe é reduzida. Se eu aumento a minha jornada de trabalho, eu aumento as horas extras. Eu não posso fazer as horas extras, porque o Ministério Público do Trabalho me limita a 2 horas por dia. Então, a gente tem grandes dificuldades para que a gente possa, cada vez mais, levar esse serviço de saúde de excelência. E a gente precisa buscar soluções mais eficazes, que seria o quê? Fortalecer a saúde da região, que vai de encontro com o que o Estado pensa, que é a regionalização da saúde. É trazer a saúde para mais próxima dos municípios e desafogar os grandes centros. Tirar de Campinas, de Jundiaí, de Sumaré, de Bragança, trazer para cá um pouco, levar para Socorro, sabe? Então você tem que dividir essa oferta de saúde usando os equipamentos que já existem hoje. O que a Santa Casa de Serra Negra pode fazer que ela não faz? O que a Santa Casa na Sintra pode fazer que não faz? O que o Hospital de Águas de Lindóia pode fazer que não faz? E começar a fazer. O Estado comprar serviço, habilitar esse serviço nesses hospitais e ofertar esse serviço para a população da região. E aí a gente começa a fortalecer essa região de saúde. Essa é a ideia. Acho que esse é o caminho viável para que a gente possa realmente evitar que os pacientes ficam dentro das estradas, buscando esse serviço. Bom, transporte sanitário. Nós fizemos aqui, para você ter uma noção, no primeiro quadrimestre, nós rodamos 658.191 quilômetros, com 4.404 viagens. No segundo quadrimestre, nós rodamos 667.358 quilômetros, com 4.467 viagens. Os principais destinos: Boldrini, AME de Campinas, CAISME, AME de Santa Bárbara do Oeste, AME de Atibaia, AME de Jundiaí, e entre outros destinos. É isso que eu acabei de falar. Eu tenho que verificar o que esses destinos fazem que eu não faço aqui na região e trazer para mais próximo da região. E aí tentar evitar que os pacientes vão buscar esse serviço. Por exemplo, no AME, por que o AME de Campinas oferece um serviço e o AME de Amparo não? Por que o AME de Santa Bárbara de Oeste oferece um serviço e o de Amparo não? O de Atibaia, o de Jundiaí, eles são AMEs cirúrgicos e o de Amparo não é? Dá para trazer cirurgia para cá? É nesse sentido que a gente tem que trabalhar.
Entendeu? Porque aí, se eu conseguir trazer esses procedimentos que são feitos nesses exames, eu já consigo diminuir essa minha demanda nesse serviço. Vamos lá. O MR. Então, a unidade municipal de reabilitação, no primeiro quadrimestre, ela realizou de procedimentos 4.672, para no segundo procedimento 5.362, entre fisioterapeuta, fono e terapeuta ocupacional. Vigilância sanitária. A vigilância sanitária, então, no primeiro quadrimestre, ela teve, entre todas as ações que a vigilância faz, 6.564 ações, para no segundo quadrimestre, 6.253 ações. Núcleo de zoonose. No primeiro quadrimestre, 607 procedimentos, para no segundo quadrimestre 727, entre envio de amostra de análise, vacina antirrábica, atendimento do 152 da zoonose e atendimento de 156, da Sanitatrópicos. Ações preventivas de combate a arboviroses. No primeiro quadrimestre, entre visitas de domicílio, nebulização, controle, ADL, atendimentos 156, imóveis estratégicos, esse acho que é propriedade estratégica, análise de larvas e catabagulho. No primeiro quadrimestre nós tivemos 32.092 ações e no segundo quadrimestre 34.853 ações. Vigilância epidemiológica. Agravos, que aqui, na verdade, foram notificações compulsórias, tá? Aqui não quer dizer que são casos confirmados, são só casos suspeitos, tá? Entre todas essas ações de agravos, no primeiro quadrimestre nós tivemos 1.071, para o segundo quadrimestre 859. Aqui a ideia é o contrário, quanto menos agravo eu tenho, mais ações, na verdade, eu estou fazendo na rede, né, para poder realmente evitar que chegue ao caso do agravo. Vacinas e doses aplicadas por unidade. Nós tivemos aqui no primeiro quadrimestre 4.415 doses aplicadas, para o segundo quadrimestre 5.507. E aqui novamente eu faço uma ressalva, onde nós precisamos cada vez mais investir em vacina, né? Precisamos vacinar, precisamos melhorar a nossa taxa de cobertura vacinal para que a gente possa realmente garantir e oferecer para a população aí uma saúde preventiva, e vacina salva a vida. Sereste. No primeiro quadrimestre nós tivemos aqui 38 ações entre acidente de trabalho, retorno, MPT, outros municípios e denúncia. Para o segundo quadrimestre, 26. Atividades educativas. No primeiro quadrimestre, 6. Para o segundo quadrimestre, 1. A assistência. Enfermeiro, médico clínico, médico gineco, psicólogo clínico, técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho. No primeiro quadrimestre, total de ações de 987, para no segundo quadrimestre 851. CTA. No primeiro quadrimestre, todas as ações do CTA, nós tivemos 556 ações, para no segundo quadrimestre 460 ações. Solicitações de agendamento. No primeiro quadrimestre, aqui nós separamos em duas etapas. Malote, porque a gente teve um período que ainda estava via malote e hoje ainda tem, né? Nós sabemos que o malote nós tivemos problema, acaba extraviando encaminhamento, esse translado manual, a gente precisa realmente avançar e tentar acabar com isso. Mas de consulta, no primeiro quadrimestre, nós tivemos 7.502, para no segundo quadrimestre 3.507. E de exames, 2.754, para no segundo quadrimestre 6.693. Um total de 10.556 no primeiro quadrimestre, para no segundo quadrimestre 6.263. Esses números são via malote, que é aquele processo manual. Agora, via sistema.
nós tivemos um total, no primeiro quadrimestre, de 13.315, entre 8.202 de consulta e 5.113 de exames, para 14.893, 9.255 de consulta, 5.638 de exames. Aqui é um total dos agendamentos entre o malote e sistema. Nós tivemos no primeiro quadrimestre um total de 23.571, para no segundo quadrimestre 21.156. Ouvidoria. Entre presencial, e-ouve, e-mail, telefone e outros. Nós tivemos no primeiro quadrimestre 297, que se divide presencial 176, no e-ouve 30, por e-mail 5, telefone 77 e outros 8. Para o segundo quadrimestre, de 463. Presencial 262, no e-ouve 61, no e-mail 8, telefone 106 e outros 26. E aqui eu gostaria de fazer uma outra ressalva, presidente, um pedido, na verdade. Cada vez mais nós precisamos usar os meios oficiais para que a gente possa trazer as reclamações, sugestões da população, né? Não é nas redes sociais que a gente vai buscar o atendimento de saúde ou de qualquer outro, né? Nós temos os canais oficiais para que a gente possa ter dados, ter números e trabalhar em cima disso. A gente não consegue trabalhar estatisticamente, fazer um planejamento de saúde, se todas as reclamações e solicitações estiverem espalhadas pelas redes sociais. A gente não consegue ter governabilidade e a gente não consegue ter dados, né? As pessoas têm o direito de reclamar por onde elas bem entender. A ideia não é fazer o cerceamento da reclamação, a ideia é fazer o direcionamento dela, para que a gente possa ter estatística, para que a gente possa ter dados, para que a gente possa realmente levar a política pública onde realmente está com problema. Eu gostaria de fazer realmente um pedido para a população, para que ela possa, cada vez mais, a gente viu que a gente tem um aumento aqui significativo dos canais oficiais, do primeiro para o segundo quadrimestre. Quero agradecer à população que busque realmente os canais oficiais para fazerem aí as suas solicitações, reclamações, elogios, solicitações, para que a gente possa realmente trabalhar esses dados e a gente ter estatística e fazer uma ação de saúde em cima daquilo que a população mais está reivindicando e reclamando. Aqui é o tipo de reclamação. Então, reclamação nós tivemos de 217 no primeiro quadrimestre para 335 no segundo. Elogio, nós tivemos 5 no primeiro quadrimestre para 4 no segundo. Informação, de 14 no primeiro quadrimestre para 40 no segundo. Solicitação, 57 no primeiro quadrimestre para 77 no segundo. Denúncia, 0 no primeiro quadrimestre para 5 no segundo quadrimestre. Sugestões, 3 no primeiro quadrimestre para 2 no segundo quadrimestre. Total do primeiro quadrimestre, 296 solicitações na ouvidoria para 463 no segundo quadrimestre. E dessas solicitações, quantas estão em andamento, né? No primeiro quadrimestre, 2, no segundo quadrimestre, 17, sendo 3 em julho e 14 em agosto. Concluídos. No primeiro quadrimestre, 294 foram concluídas e no segundo quadrimestre, 446 foram concluídas, um percentual de aproximadamente 96,84% de tudo aquilo que entrou na ouvidoria a gente conseguiu resolver. Terceiro setor, Santa Casa na Sintra, Beneficência Portuguesa, Clínica Fazenda Palmeiras e APAI. A produção ambulatorial na Santa Casa na Sintra. No primeiro quadrimestre, nós tivemos um total de 58.263 procedimentos e atendimentos, para no segundo quadrimestre, 59.441. Internações. No primeiro quadrimestre, entre cirúrgico, obstétrico, clínico e pediátrico, nós tivemos 992 internações. Para o segundo quadrimestre, 1.076 internações.
Internações por município de residência. Amparo, nós tivemos de 706 no primeiro quadrimestre para 797 no segundo. Santo Antônio de Posse, 117 para 106. Monte Alegre do Sul, de 66 para 80. Serra Negra, de 67 para 54. Pedreira, de 6 para 12. Águas de Lindóia, de 11 para 5. São Paulo, de 0 para 5. Morongaba, de 1 para 4. Poços de Calda, de 0 para 2. Jundiaí, de 0 para 2, outros municípios de 18 para 9, totalizando no primeiro quadrimestre as internações de 992 para 1.076. Produção ambulatorial na beneficência portuguesa. Nós tivemos no primeiro quadrimestre total de procedimentos 53.507, para o segundo quadrimestre 72.388. Internações. No primeiro quadrimestre, nós tivemos 44 internações clínicas para 66 internações clínicas no segundo quadrimestre. Internações de AIH normal, nós tivemos 417 para 400 no segundo semestre e de longa permanência de 593 para 613, totalizando a quantidade de internação na Fazenda Palmeiras no primeiro quadrimestre, 1.010 para 1.013 no segundo quadrimestre. Internações por município. Na Fazenda Palmeiras, nós tivemos Cosmópolis, 121, Amparo, 94, Pedreira, 85, Santa Bárbara do Oeste, 86, Bragança Paulista, 82, Sumaré, 65, Nova Odessa, 62, Socorro, 46, Arthur Nogueira, 36, Americana, 31, Serra Negra, 30, Águas de Lindóia, 33, Itatiba, 16, Valinhos, 29, Atibaia, 17, Santo Antônio de Posse, 13, Bom Jesus dos Perdões, 19, Montemor, 11, Louveira, 16, Lindóia, 11 e demais municípios, 110, totalizando aí 1.013 internações na Fazenda Palmeira no segundo quadrimestre. Essas internações, ela é tudo pelo SUS? Sim, SUS. A Fazenda Palmeiras, né, ela é custeada pelo governo federal e pelo estado que tem o programa Mais Santas Casas, né? A prefeitura também tem um convênio com ela, né, onde nós temos aí 160 leitos. Mas essas pessoas que vêm de outra cidade, os municípios, eles mandam recurso aí também? Na Fazenda Palmeiras, não, porque ela é federal, né? Ela fatura AIH. Então, é interno paciente. Então, entra na fila do CROSS. Tipo, do CROSS, isso mesmo, entendi. Do CROSS. Eles são regidos pelo CROSS, onde ele tem disponibilidade de, acho que 100 leitos, e esses 100 leitos que ele tem para o CROSS são destinados aí para outros municípios. Produção ambulatorial da APAI, entre assistente social, fisioterapeuta geral, fonoaudiólogo, médico psiquiátrico, nutricionista, psicólogo clínico, terapeuta ocupacional. No primeiro quadrimestre, o total de produção foi 751, para o segundo quadrimestre, 756. Presidente, aqui eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar mais uma vez nessa Casa Legislativa, podendo trazer aí, discutindo um pouco sobre saúde, trazendo os dados. Vocês perceberam que nessa apresentação a gente procurou ampliar um pouco mais os dados, trazer um pouco mais de transparência, né? Para que a gente possa realmente conhecer. A gente verificou que a nossa produção da saúde de Amparo, ela aumentou muito, né? Eu quero agradecer a toda a equipe da Secretaria de Saúde, porque realmente o pessoal tem trabalhado muito, né? As unidades de saúde têm trabalhado bastante, os hospitais também têm trabalhado bastante. Realmente os nossos serviços de saúde estão sendo exigidos ao máximo, né? E dentro dessa nova fase que nós estamos passando aí, com a redução das receitas dos repasses, tanto estaduais como federais, isso acabou forçando e pressionando cada vez mais não só o sistema de saúde, como todas as outras secretarias, né? Que a gente precisa realmente agora buscar
enquadrar as despesas dentro da nova realidade de receita, e também precisamos, como os senhores fizeram, quero aqui agradecer a todos os senhores que foram para Brasília, né? Vocês viram que não é fácil. Não. Anda o dia inteiro, a gente cansa, não é fácil. Quem foi para lá sabe como é, bater de porta em porta, gabinete, ficar esperando o deputado para falar, pedir, levar o nome de amparo, levar todos os pleitos que os senhores levaram, que não foram só para a saúde, outras secretarias também foram motivos desse pleito. E a saúde, o SUS, apesar de todas as dificuldades, a grande satisfação de trabalhar no SUS é porque as pessoas se mobilizam com um único propósito. O SUS é difícil, é complicado, é demorado, mas as pessoas se ajudam, as pessoas se unem, as pessoas se mobilizam realmente para buscar recursos, para buscar meios, para que a gente possa cada vez mais fortalecer esse sistema de saúde, né? E buscar levar para a população a melhor saúde que a gente pode oferecer. Então, quero agradecer a oportunidade de vocês, quero agradecer o trabalho que vocês fizeram junto em Brasília, que eu acompanhei o trabalho de todos vocês, sei que não é fácil. Quero que agradecer em nome da Secretaria da Saúde. Espero que a gente possa, o ano que vem, colher frutos desse trabalho que vocês fizeram lá, de começar essa semeadura, e com certeza espero cada vez mais aumentar esses números aqui, oferecer para a população de Amparo uma saúde cada vez mais de melhor qualidade. Obrigado, presidente, obrigado a todos, obrigado, presidente da Conselho Municipal. Só solicito um minutinho mais da paciência do senhor, seu secretário, porque nesse momento, feita a explanação, nesse momento nós abrimos espaço para perguntas dos presentes ao senhor expositor, os quais poderão utilizar um microfone disponibilizado, que solicitamos que faça uso. Uma vez que a presente audiência pública está sendo transmitida também online, bem assim, disponibilizamos as perguntas aos senhores internautas, que poderão fazê-las através do chat na plataforma YouTube, que também serão repassadas ao senhor expositor. Nós gostaríamos de agradecer a presença do presidente do Conselho Municipal de Saúde, nosso amigo Romero. Eu acredito que ele já está de posse no microfone e vai querer fazer uma perguntinha, né, senhor Romero? Então, fique à vontade, tá? Pois não, o microfone é todo do senhor. Boa noite. Agradecer ao presidente, querido Carlos Casotti, o vereador Mineiro, secretário, querido secretário. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira delas é o seguinte: enquanto conselho, eu acho que a gente deveria ter esse quadro que o secretário vem apresentar aqui com alguns dias de antecedência, tá? Por quê? Para a gente vir melhor preparado para a reunião. Essa enormidade de números não nos dá, em 1 hora, 1h30, 2 horas, a possibilidade de a gente fazer juízo das coisas e entender melhor a saúde, né? A questão não é nem questionar só números, né, ou serviços, é compreender melhor a saúde. Essa é uma das nossas funções, né? E esse tipo de apresentação, que não é um privilégio deste secretário. Os secretários anteriores faziam o mesmo tipo de apresentação. Então, eu queria pedir, na medida do possível, eu sei que é complicado, né, muitas vezes, trazer para o conselho, secretário, isso, um pouco de antecedência, para a gente poder vir melhor preparado para a reunião, né, porque essa reunião é importante. A outra coisa eu percebi por alguns números, né, que em algumas situações nós temos uma discrepância muito grande entre o que foi feito no primeiro quadrimestre e o que foi feito no segundo, números que chegam a um aumento de 90%, 70%, né, que o secretário bem disse que isso pode ser um problema de sistema, de migração do Albaratec para o ESUS, ou eventualmente informatização, né, mas pode ser também, em boa medida, né, um adoecimento da nossa população, né, recorrer ao serviço por necessidade. Não sei em que medida, né, e tentar equalizar isso dentro do aperto financeiro que passamos, né. Chamo a atenção dos senhores para isso, ok?
Não deve ser apenas um problema de sistema. Isso, em alguns casos, a gente percebe claramente, na hora que você olha a Ana Sintra, por exemplo, houve um aumento de procedimento, né? Então, a população está recorrendo mais a hospitais, a unidades de saúde, né? E isso a gente tem que olhar com os dois olhos, né? Pode ser um problema realmente administrativo, né? Que nós tivemos no passado e estamos corrigindo, e também pode ser um problema de necessidade de serviço, né? Isso me causa preocupação. Acho que a gente não deve olhar só para um lado, devemos olhar para os dois lados, e à medida que a população precisa de mais serviços, né? Como é que nós daremos conta, dado o aperto financeiro? E eu acho que basicamente é isso, tá? Chamo a atenção dos senhores para isso, agradeço a oportunidade e deixo aqui um abraço fraterno a todos. Eu me comprometo, viu, Bira, para a próxima apresentação encaminhar para o Conselho Municipal com pelo menos 5 dias antes, tá, dessa apresentação, para que o Conselho Municipal possa ter acesso às informações. A gente sempre buscou, desde a minha vinda para cá em abril do ano passado, fortalecer o Conselho Municipal. O Conselho Municipal tem sido realmente um braço da Secretaria da Saúde, tem nos ajudado muito, né, no sentido de buscar informação, trazer, questionar, né, procurar saber das informações de saúde. A gente aumentou a quantidade de reuniões de 1 para 2 por mês, para a gente poder realmente compartilhar cada vez mais a saúde que está sendo aplicada aqui. Acho que a gente precisa realmente caminhar para isso. A ideia é essa, né? 100% de transparência. A saúde pública é uma saúde coletiva. Em relação ao que o Bira trouxe, realmente eu acho até que, se a gente olhar os números e a gente fatiar, a gente vai ver que a gente teve um pico na maioria dos dados. E esse pico aconteceu em julho. E eu entendo que esse pico deve ter acontecido em relação ao Festival de Inverno, né? Nós tivemos mais atendimento nas Santas Casas, nós tivemos uma demanda maior, né? Então, quando a gente olha os dados de julho, a gente vê que em julho a gente teve um aumento exponencial desses atendimentos, que eu, no primeiro momento, quando eu olhei os números e a gente fez uma reunião com a equipe, a gente identificou que pode só ser em relação ao Festival de Inverno, que foram 20 e poucos dias, 23 dias de Festival de Inverno, né? Onde nós tivemos aqui uma grande demanda de pessoas, de visitantes turistas na nossa cidade, e que isso acaba, né, naturalmente exigindo cada vez mais do serviço de saúde. Então, quando a gente olha os hospitais, se a gente pega julho, a gente vê que julho teve um aumento de internação e um aumento de atendimento no nosso PS, tanto na Santa Casa como na BPA. Em relação às unidades básicas de saúde, eu já não tenho esse mesmo conceito. Eu entendo que as unidades básicas de saúde, eu atribuo esse aumento à informatização, que a gente começou em junho praticamente, né? Então, nós vamos perceber que daqui para frente, esses números eles vão manter praticamente estável. A população, ela envelhece todo ano, então é natural que todo ano eu tenha um ingresso no Sistema Único de Saúde de aproximadamente 7 a 13, 14%. Então isso é natural. Se a gente olhar, por exemplo, os gastos com medicamento nos últimos 10 anos, ele aumenta todo ano uma média de 10 a 15%. Então, isso é um aumento natural. A população vai envelhecendo, né, vai precisando mais do serviço de saúde, a população vai perdendo o seu trabalho, vai perdendo os convênios médicos, vai migrando para o saúde. Agora, com o problema financeiro que todos os convênios médicos têm, o que eles estão fazendo? Aumentando a coparticipação. Então, mesmo eu tendo convênio, se eu for usar, eu preciso pagar parte desse convênio. Então, em determinado momento, eu faço aquele procedimento não pelo convênio, eu vou fazer pelo SUS. Porque pelo SUS eu acabo não tendo esse custo. E se eu for fazer esse procedimento pelo convênio, mesmo eu tendo convênio, eu acabo tendo que fazer essa coparticipação financeira. Então, esse cenário, ele acaba
aumentando a demanda no Sistema Único de Saúde. Né? Então, a gente, às vezes, agora com a informatização, por isso que eu fiz aquele pedido para os meios oficiais, porque a gente precisa estudar os números. Né? A gente precisa pegar esses números, se debruçar em cima deles e olhar. Né? Fazer matriciamento dos diabéticos, hipertensos, das gestantes, tabagismo, para que a gente possa, por exemplo, pegar essa população e começar realmente a trabalhar esses números, investindo em prevenção. Cada R$1 que você investe em prevenção, você economiza 13 num hospital. Então a gente precisa realmente fortalecer as unidades básicas de saúde. E eu tenho muita fé em Deus que daqui para o ano que vem nós vamos conseguir realmente sair desse cenário difícil financeiro, que não é só o município de Amparo que está passando, né? 78% dos municípios do Brasil estão encontrando dificuldades. Muitos desses municípios não vão conseguir fechar o ano aí no azul. Né? Muitos municípios já estão, as prefeituras estão trabalhando com horário reduzido e não estão trabalhando de sexta-feira. Muitas prefeituras não têm recurso para pagar a folha de pagamento dos seus servidores. Então, realmente, esse cenário agora daqui para o final do ano é um cenário agudo, um cenário preocupante, que a gente precisa realmente buscar o apoio e o fortalecimento com os outros entes federativos, tanto com o Estado como também com a União. Graças a Deus, o prefeito tem trabalhado muito em cima disso. Eu participei de várias reuniões dele com o Estado de São Paulo. Graças a Deus, graças ao trabalho dele, ao empenho e também aos deputados federais e estaduais que têm apoiado, o Estado de São Paulo tem se comprometido em formalizar mais um convênio com a Santa Casa na Sintra, de 12 milhões, 4 milhões esse ano e 8 milhões o ano que vem. Temos trabalhado também junto ao governo federal para buscar recursos. Os próprios vereadores foram lá, todos os vereadores foram lá para buscar recurso, né? Eu também fui, o prefeito também foi. Só de pedidos de emenda federal e estadual, só a Secretaria de Saúde foram 35 milhões de pedidos, entre ofício, fora a Câmara dos Vereadores. Então, o que eu espero que dessa semeadura a gente consiga pelo menos de 10% a 20%, que é o que eu estou trabalhando para o ano que vem. E é assim, então a gente precisa realmente investir, buscar recurso, buscar o fortalecimento da rede, a regionalização, trazer o Estado para mais próximo dos municípios, trazer a União para mais próximo. Ontem abriu aí o programa PAC para o ano que vem, né, onde nós já começamos a fazer as propostas de reforma, de construção. Precisamos construir os CAPs. Os nossos CAPs estão em casas alugadas há quantos anos? Né? Então a gente precisa, por exemplo, ter os equipamentos mais específicos para você poder fazer um atendimento de melhor qualidade. Então a gente precisa realmente acordar cedo, trabalhar muito, ter fé em Deus e união, porque o SUS ele é para todos. Obrigado, presidente. Mais alguma pergunta? Ô, secretário, a gente queria agradecer, tá? Foi bem explicado aqui. E queria fazer uma pergunta. Tem umas pessoas que estão esperando já 2, 3 anos para fazer exames, né? Exame de próstata, glândula, precisa fazer uma cirurgia. Isso fica na fila do CROSS. Não seria viável passar pelo médico de novo, fazer analisar de novo, né, essas pessoas que faz tanto tempo esperando, ver se está tudo correto. Eu tive também no Centro de Saúde da Mulher, e eles têm um problema muito sério de conversar com as pessoas para voltar no retorno, né? Porque os telefones que é deixado não consegue falar, e geralmente nas áreas rural. Então, acho que seria fazer uma análise nessas, como vou explicar, no cadastro dessas pessoas, né, para dar uma olhada, porque foi aumentado aqui, né, de 13 milhões para 26 milhões de atendimentos, tudo. E essas pessoas 2, 3 anos esperando ainda na fila, né? Então é bem complicado. Mas era só isso mesmo, e agradecer, muito obrigado aí por ter passado isso pra gente. Então, eu queria aproveitar e agradecer a pergunta do vereador Mineiro. Eu gostaria, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de fazer um esclarecimento.
nobre vereador veio aqui no púlpito e acabou citando um fato que esteve no postão com o Dr. Pablo e durante uma manhã acabou não tendo atendimento por um erro de sistema. Uma segunda-feira antes, nós tivemos uma reunião com o próprio médico na prefeitura e ele acabou bloqueando a sua agenda da segunda-feira anterior. Não ele, o médico, né? O pessoal do postão. E o sistema, por um erro do sistema, o Baratec, ele bloqueou todas as segundas-feiras de manhã até o final do ano. Então, depois que você comentou aqui no púlpito, nós olhamos os sistemas e verificamos que estava todas as segundas-feiras de manhã estava bloqueado, a gente conseguiu corrigir o sistema e fazer o atendimento. O Dr. Pablo, ele atende uma média de 32 pacientes, 16 de manhã e 16 à tarde. Ele não atende, né? As pessoas falam assim, mas eu preciso fazer a primeira consulta com o Dr. Pablo. Como a demanda de cardiologia ela é muito grande, nós temos 3 médicos, o Dr. Pablo ele ficou somente para o retorno. Então, tudo que é retorno dele acaba ficando com ele mesmo, porque ele acaba atendendo sempre os mesmos pacientes que ele acaba acompanhando. E os outros 2 médicos cardiologistas que ficaram com a primeira consulta. Então, eu só queria fazer essa ressalva sobre aquele problema que aconteceu no sistema, que a gente precisa cada vez mais investir em tecnologia. Né? Mas por que não pegou antes? Porque normalmente a gente bate as agendas do postão todas as sextas-feiras. Então, quando é sexta-feira, a gente abre a agenda da semana seguinte para verificar como é que está a agenda dos médicos, se tiver vaga, puxar um paciente e poder encaixar. Paciente que cancelou ou algum outro problema. Só que na sexta-feira anterior, nós tivemos aquela pancada de chuva, na quinta e na sexta. E o postão, né, não parava de entrar água. Para acabar ainda de ajudar, nós tivemos a rachadura da caixa d'água, que ficou vazando ali no corredor, naquela escada que você estava lá. Então, toda a equipe ficou voltada para esse problema que acabou acontecendo na quinta e na sexta da chuva. E aí, não conseguiu ter tempo para bater as agendas da semana seguinte e não conseguiu detectar essa falha do Dr. Pablo na segunda-feira seguinte do episódio. Então, eu queria fazer esse esclarecimento aqui ao que o Mineiro colocou. Bom, vamos só responder, Mineiro. Hoje em Amparo, Mineiro, nós temos mais ou menos 16 mil pessoas aguardando em alguma fila. Nós temos hoje mais ou menos de 5 a 6 mil pessoas aguardando uma cirurgia eletiva. Nós temos 5.400 pessoas aguardando consulta com especialidade. E nós temos mais quase 5 mil pessoas aguardando um exame de especialidade. Essas 16 mil pessoas que estão aguardando esses serviços ou procedimentos são de responsabilidade direta do município? Não. É de responsabilidade do Estado. Porque esses serviços são serviços de média e alta complexidade. Os serviços de média e alta complexidade, ela é de responsabilidade objetiva do Estado. É claro que o município precisa ajudar, e ajuda. Porque pela emenda 29 à Constituição, eu sou obrigado a colocar 15%. Eu coloco 30%. Eu já coloco o dobro daquilo que eu poderia, por lei, ter que colocar. Os outros entes federativos, o Estado e o município, precisam ajudar mais. Né? Ele precisa fazer essa regionalização da saúde. O Estado precisa entrar, precisa fortalecer. E é exatamente isso que o secretário estadual, doutor Eleus Spaiva, que eu quero aqui agradecer, tem feito um trabalho brilhante no Estado. Agora vai abrir mutirão para fazer cirurgia, ortopedia. Paciente que aguarda um procedimento de ortopedia, eles estão aguardando há mais de 10 anos. Não tem. Neuro, a gente não tem especialidade. Mesmo que você tenha recurso, você não consegue uma cirurgia de neurocirurgião. Porque é uma especialidade difícil de você encontrar hoje no mercado. Que isso vai de encontro com aquilo que eu falei antes. O Estado que tem o recurso, ele precisa aplicar o recurso nos hospitais que já existem, fazendo com que esses hospitais produzem mais do que eles fazem hoje. Se a gente fizer um paralelo, Mineiro, nós temos 5.000 e poucas santas casas no Brasil,
Se a gente pegar aqui no estado de São Paulo, que são 333, todas elas têm ociosidade na sua capacidade operacional. Todas elas podem fazer mais do que estão fazendo. Por que que não fazem? Porque quanto mais eu faço na saúde SUS, mais eu acabo aumentando o meu endividamento. Porque o recurso SUS, ele acaba não pagando a sua despesa. A tabela está sem reajuste há 23 anos. Hoje uma consulta SUS paga R$ 7,00. Um médico para trabalhar 12 horas, ele cobra 1.600 do plantão. Então, esse é um dos maiores problemas. Por isso que o Estado de São Paulo saiu na frente, e eu quero aqui agradecer ao governador e também ao secretário, e lançou a tabela SUS paulista. Fazendo o quê? Complementando a tabela SUS federal. Porque se você não tiver complemento de recurso, você não consegue. A Santa Casa na Cinta, por exemplo, ela custa R$100 mil por mês. Qual é a taxa de ocupação que a Santa Casa na Cinta tem do leito? 38%. Se ela começar a aumentar 100%, ela aumenta a sua despesa. Quem cobre? Então, eu acho que esse é o olhar que tem que ter. O Estado, junto com a União, eles precisam injetar recurso no custeio para manter os serviços funcionando. Se a gente pegar na Constituição de 88 e na Lei 8080, quando foi inaugurado o SUS, como é que funcionava a pirâmide? O Estado colocava 17% do recurso em saúde, os municípios 12%, a União 70%. Hoje inverteu. Hoje o município coloca 30%, o Estado continua com 17% e a União de 70% foi para 40%. Então houve uma inversão de recurso. Sobrecarregou os municípios hoje, eles acabam tendo que injetar muito mais recurso na saúde do que deveriam, e às vezes aqui em Amparo nós temos ainda uma outra situação que é a média e alta complexidade, que é o hospital, também que nós temos que colocar recurso lá, né, ao invés de fortalecer a rede básica, e isso acaba com o que você acabou trazendo, as pessoas ficam anos nas filas aguardando. Isso é só aqui em Amparo? Não é. Né? Você pode ir no Brasil inteiro, você tem problema de pessoas aguardando nas filas. Então, a gente precisa repensar em sistema único de saúde exatamente dessa forma, fortalecendo o sistema, fazendo com que os entes federados eles comecem a participar mais da saúde, trazendo recurso para o município, porque a saúde acontece aqui, a saúde não acontece no Estado, a saúde não acontece na União, a saúde acontece aqui, no município. É aqui que as pessoas precisam da saúde. As pessoas vêm aqui na Câmara solicitar, vão na Prefeitura, vão nas unidades básicas, querem os seus exames, querem as suas consultas, querem os seus procedimentos. Eles precisam. Então é aqui que a gente tem que investir. Precisa realmente repensar no sistema, trazendo esse recurso para que a gente possa melhorar a resolutividade. Porque o maior problema realmente é esse. A gente não consegue, o recurso, ele não dá para tudo. Ele precisa ter essa coparticipação e o cofinanciamento dos outros entes federativos. Espero que a gente consiga, dessa semeadura que nós fizemos lá, e esses recursos que vêm das emendas parlamentares, que a gente possa destinar parte delas para realmente avançar no programa do Fila Zero. A gente, graças a Deus, vai fazer, eu acho que mais uma fase do programa de catarata. Vamos zerar, já operamos 707 pessoas, das 822 iniciais. Nós zeramos aqueles 135 pacientes de aparelho auditivo, hoje todos os 135 que estavam na fila fizeram. Zeramos a parte de dentista, de prótese, também que tinha aí 800 pacientes aguardando, também zeramos. Então a gente precisa avançar nisso. O prefeito, semana passada, solicitou para o governador a carreta da mamografia, para que a gente possa trazer a carreta aqui para Amparo, ficando 30 dias aqui, para que a gente possa zerar também as consultas e os exames de mamografia. E é essa união, a gente tem que buscar recursos, tem que buscar força para que a gente possa trazer para Amparo esses serviços de qualidade para ser realizado aqui no nosso município. Alguma pergunta, doutor Rogério, dos internautas? Tá.
Pois não, vereador, pode fazer. Ô, meu secretário, eu conversei lá com o Dr. Pablo depois, e o doutor é muito gente boa demais, sabe, conversei com a Silmara também, ela explicou que por causa da chuva lá, aquela correria de água, então eles não chegaram a reparar nessa falta, sabe, depois foi tudo explicado, então eu agradeço e quero dar os parabéns para a Silmara lá com o Dr. Pablo, porque a gente vê que é uma pessoa que gosta de trabalhar e luta e corre atrás das coisas, né? Então, deixo aqui meu agradecimento a eles e a você pela explicação também. Obrigado. Sem perguntas, doutor Rogério? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Então, vamos terminar os nossos trabalhos. De forma especial, gostaria de agradecer a presença do senhor Gilberto, secretário de Saúde do nosso município. E a gente gostaria de parabenizar o senhor e toda a sua equipe, a gente que está acompanhando de perto o trabalho, e a gente sabe todo o esforço que o senhor tem feito juntamente com toda a sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho, e também agradecer a confiança depositada pelo senhor prefeito no nome do senhor. Eu acho que é um trabalho em conjunto, todo mundo imbuído numa saúde melhor para o nosso município. Então, quando a gente parabeniza o secretário, a gente está parabenizando todo o envolto, toda a equipe, todas as pessoas que trabalham com o senhor. A gente sabe de todo o empenho, toda a dedicação que o senhor tem feito em prol da saúde da nossa cidade. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença do senhor, a presença do nosso vereador mineiro. Eu gostaria de agradecer a presença do nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Romero, dos servidores da casa, a Sheila, o Eduardo, o doutor Rogério, que estão dando suporte para que essa audiência possa ser efetuada. Agradecer até a presença do Geraldo aqui, que começou desde o começo e está até agora aqui com a gente, prestigiando. Você, internauta, que está acompanhando, acho que foi profícua essa audiência, apesar das perguntas não terem sido efetuadas, mas eu acho que o secretário expôs com grande eficácia e da maior transparência possível de todo o trabalho desse segundo quadrimestre. Então, a gente só tem que agradecer. Então, nós agradecemos a todos que nos deram a honra com as suas presenças e audiência a esta audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde, de prestação de contas referente ao segundo quadrimestre do ano de 2023. Declaro encerrada a audiência pública e os trabalhos dessa noite. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e um bom descanso.